Você já confiou em Deus e mesmo assim sentiu o coração pesado? Já orou, mas a angústia não foi embora? É como se a mente não desligasse nunca, cheia de e se, de medos, de perguntas sem resposta. Isso não significa que você tem pouca fé. Significa apenas que por alguns momentos o foco saiu do lugar certo. E é exatamente isso que Jesus nos ensina em Mateus 6. Jesus não está dizendo para você fingir que está tudo bem. Ele não ignora sua dor, sua preocupação, suas contas, sua saúde, seus relacionamentos confusos. O que ele está dizendo é algo muito mais profundo e libertador. Não deixe isso dominar o seu coração. Não viva como se estivesse sozinho. Sabe aquela sensação de afogamento emocional? Quando a mente dispara, o peito aperta e você sente que precisa controlar tudo ou tudo vai desmoronar? Nessa hora, Jesus olha para você com compaixão e diz: filho, filha, você não precisa carregar isso. Me olhe nos olhos, me escute, eu estou aqui. A ansiedade cresce quando o foco está no que a gente não controla, mas a paz cresce quando a gente volta os olhos para quem já venceu o impossível. Por isso, Jesus não manda você fingir paz. Ele ensina como cultivar paz, mesmo no meio do caos. E para isso, ele nos dá caminhos práticos. Aqui vão 3 atitudes baseadas nas palavras dele, que podem mudar a forma como você lida com a ansiedade. Começando hoje. A primeira é: pare de tentar viver o futuro antes da hora. Jesus disse em Mateus 6,34: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Isso não é apenas um conselho para aliviar a mente, é um chamado para voltar ao agora. Porque o e-se é um ladrão de paz. E se eu perder meu emprego? E se aquele exame der errado? E se Deus não responder como eu espero? Esses pensamentos, por mais comuns que sejam, drenam nossa energia, roubam nossa fé e nos colocam num lugar onde Deus ainda não nos pediu para estar. Jesus quer você presente, aqui, hoje, porque é aqui que Ele está. Ele não está no passado que já foi, nem no futuro que ainda não chegou. Ele está no agora, pronto para cuidar de você neste instante. Então pratique isso. Pegue papel e caneta, divida ao meio e escreva de um lado o que está nas suas mãos hoje, do outro o que está nas mãos de Deus. Liste o que é possível: tomar uma atitude, descansar, pedir ajuda, terminar algo que você tem adiado. E depois, ore com sinceridade: Senhor, me ajuda a viver o hoje com fé. O amanhã está nas tuas mãos. Porque viver um dia por vez não é irresponsabilidade, é maturidade espiritual. É caminhar como Jesus ensinou, com foco, paz e presença. A segunda atitude que Jesus nos ensina é: observe o cuidado de Deus nas pequenas coisas. Em Mateus 6, 26 e 28, ele nos convida a olhar para as aves do céu e os lírios do campo. Parece simples demais, quase poético, mas é profundamente espiritual. Jesus está dizendo: veja como a natureza vive sem ansiedade e mesmo assim é sustentada. As aves não fazem planos nem acumulam recursos e os lírios não se preocupam com a aparência. Ainda assim, eles vivem com beleza, propósito e sustento. E então ele vira para você e pergunta: você não tem muito mais valor do que eles? É como se Jesus dissesse: se eu cuido de coisas tão pequenas com tanto zelo, por que você acha que está esquecido? Mas a verdade é que muitas vezes a gente parou de perceber. Vivemos tão ocupados, cercados de notificações, metas e pressões, que deixamos de notar os sinais discretos do cuidado de Deus que estão ao nosso redor todos os dias. A vida virou uma maratona e deixou de ser um lugar de percepção. Por isso, hoje, faça uma pausa intencional. Saia para caminhar por 15 minutos. Deixe o celular em casa ou no bolso. Nada de música ou distrações. Apenas você, o ar, o céu, as árvores. Durante essa caminhada, preste atenção ao que normalmente passa despercebido. O jeito que o vento toca seu rosto, o som de um pássaro, a luz entre as folhas. E enquanto caminha, fale com Deus.
em voz baixa ou só no coração. Se o Senhor cuida de tudo isso com tanta beleza, então eu confio que está cuidando de mim também. A espiritualidade começa com presença. Deus ainda fala, mas nem sempre grita. Às vezes, ele sussurra nas flores, canta pelos pássaros e abraça pelo vento. Só quem silencia por dentro é capaz de ouvir. E quem enxerga o cuidado de Deus nas pequenas coisas, aprende a confiar nele nas grandes. A terceira atitude, que pode transformar sua forma de lidar com a ansiedade, é mudar a maneira como você fala com Deus. Em vez de orar como quem apenas desabafa, aprenda a orar como quem entrega de verdade. Porque o que mais vemos por aí são pessoas que oram, choram, falam com Deus, mas continuam carregando o peso sozinhas. Dizem, Senhor, eu confio, mas no minuto seguinte, o coração já está agitado de novo. Falam, eu entrego, mas no fundo só colocam o problema nas mãos de Deus por alguns segundos e logo pegam de volta. Mas a palavra de Deus é clara quando diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. E a palavra lancar aqui não é qualquer coisa. Não é empurrar com delicadeza, com medo de soltar. É jogar longe. É dizer, eu não dou conta disso, mas o Senhor dá. É o tipo de gesto que exige fé prática e humildade. E é exatamente o que Jesus fez. No momento mais angustiante da sua vida, no jardim do Getsêmani, ele orou, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26:39. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, chorou, sentiu medo, mas não ficou preso no desespero. Ele orou até que a paz voltasse. Ele entregou até que a vontade do Pai fosse maior do que o peso da dor. Você pode fazer isso também, hoje mesmo. Pegue um papel e escreva nele as 3 coisas que mais têm tirado a sua paz. Pode ser um medo, uma dúvida, um problema sem solução. Seja honesto. Depois, leia para Jesus, em voz alta ou em silêncio, como se ele estivesse bem ao seu lado, porque ele está. E então faça um gesto físico e simbólico de entrega. Rasgue esse papel, queime ou jogue fora. Enquanto faz isso, diga com fé, Jesus, eu entrego isso a ti. Eu não vou mais carregar o que não me cabe. Pode parecer pequeno, quase insignificante, mas às vezes a fé começa com um gesto simples e corajoso de soltar. Orar não é informar Deus sobre o que você está passando, ele já sabe. Orar é reconhecer, eu não posso sozinho e não preciso estar sozinho, porque a paz de Deus começa exatamente onde termina o nosso controle. E talvez, só talvez, o que mais te falta hoje não é uma resposta nova, é uma entrega verdadeira. A ansiedade não vai desaparecer de um dia para o outro. Ela não obedece ao relógio, nem respeita os nossos esforços de tentar fingir que está tudo bem. Mas aqui está uma verdade que transforma. Toda vez que você tira os olhos do problema e volta os olhos para Jesus, ela enfraquece. Toda vez que você troca o "e se" pelo "seja feita a tua vontade", um pouco mais de paz começa a entrar. Porque, no fundo, a paz que Jesus promete não é a ausência de problemas, é a presença real de Deus no meio deles. Hoje, se puder, pare alguns minutos. Releia Mateus 6 com o coração aberto, não como quem busca mais informação bíblica, mas como quem está procurando ouvir uma promessa viva, um consolo direto do céu para o coração. E quando o medo bater de novo, porque ele vai bater, simplesmente feche os olhos e diga em voz baixa, Jesus está cuidando disso. Mesmo que você não sinta, mesmo que nada tenha mudado por fora, continue dizendo, continue crendo, porque fé não é sentir, é decidir descansar. E para terminar, aqui vai um desafio simples, mas poderoso. Não tente resolver tudo hoje, não tente entender tudo. Apenas escolha uma coisa, uma única preocupação, uma dúvida que tem te consumido, uma área da sua vida onde você se sente fraco, cansado, sozinho. Fale isso em voz alta, seja honesto e diga com fé, mesmo com a voz tremendo, Senhor, eu não tenho o controle disso, mas o Senhor tem. Hoje eu escolho descansar em Ti, mesmo sem ver.
mesmo sem entender. Repita isso quantas vezes for necessário. Faça disso sua oração de guerra contra a ansiedade. E lembre-se, a ansiedade não é falta de fé. É só um lembrete de que você precisa voltar o foco para Jesus. Se essa mensagem falou com você, se te trouxe paz ou clareza, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Alguém que talvez esteja lutando em silêncio. E se você quer continuar recebendo conteúdos assim, que unem fé com vida real, se inscreve aqui no canal. Ainda tem muita coisa que Jesus quer te ensinar e viver ao seu lado. Que Deus te abençoe e te conduza a uma paz que o mundo não pode tirar.